próximo vídeo que eu vou estar gravando aqui a respeito da modelagem ainda, eu vou lidar com alguns tópicos que sobraram, que são importantes. Vocês devem ter visto que devem ter aparecido nos textos de vocês, principalmente a questão da distribuição gama e da proporção de caracteres e variáveis. Então, a primeira questão agora é o seguinte: mesmo que a gente modele os tipos de mudança dentro de um sítio, os sítios não evoluem em velocidades iguais, né? A gente já tinha comentado isso antes, que tem áreas de um gene que evoluem mais rápido, outros que evoluem mais devagar, dentro do códon tem várias razões. E, obviamente, se os sítios evoluem com taxas evolutivas diferentes, vai voltar lá naquela questão do processo mutacional. Os que evoluem em velocidade mais rápida vão se saturar mais rápido e outras partes dos genes vão se saturar mais devagar. Então, de novo, na hora de fazer o cálculo, a inferência filogenética, a gente vai depender de conseguir modelar isso, modelar essas diferenças entre os diferentes sítios. E essas diferenças vão, claro, influenciar. Então, a gente vai ter diferenças tanto na saturação quanto na informação, né? Os genes mais lentos vão ter informação, os sítios mais lentos vão ter informação mais profunda na árvore e os mais rápidos vão ter mais em direção às extremidades. Por exemplo, diferença dentro dos códons, dentro das três bases do códon. Então, quando a gente olha uma matriz de DNA com diversos sítios, geralmente os sítios eles se dividem em grupos. Então eu poderia dizer, tem esses sítios que quase não variam, uns que variam moderadamente, os que variam muito. A ideia aqui é que eu posso dividir os sítios em um número de classes. Nesse caso aqui, olha, eu dividi em 3 classes. Os que quase não variam, os que variam moderadamente, os que variam muito. E aí eu poderia atribuir uma taxa evolutiva a cada um desses sítios e considerar, por exemplo, um sítio que não varia, a probabilidade dele mudar é menor. Então, ele também, quando ele mudar, ele vai ter um impacto maior na verossimilhança e assim por diante. O que varia muito, com a probabilidade dele mudar muito grande, então ele tem um impacto menor. Isso funciona quase como se fosse uma ponderação na hora de a gente fazer o cálculo. Como é que a gente trabalha com isso? Olha, diferentes genes vão ter uma distribuição diferente dessa quantidade de variação aqui. Então a gente usa uma distribuição que é conhecida da estatística, que é uma distribuição geral, que é chamada distribuição gama, tá? Isso é uma distribuição mais geral, por exemplo, o Q quadrado que vocês estão acostumados é um caso específico da distribuição gama que é mais geral. E essa distribuição gama, ela vai assumir uma distribuição de probabilidade, né? Vocês estão acostumados com isso, com os diferentes tipos de distribuições estatísticas, de acordo com o parâmetro que a gente define. Então vamos dar um exemplo. Ó, essa aqui, olha, que tem esse parâmetro alfa igual a 50, tem mais ou menos a forma assim de uma distribuição normal, né? Então tem uma quantidade muito grande de sítios que varia uma vez e depois a probabilidade de um sítio variar mais do que essa média ou menos do que essa média decresce para os dois lados, igual a distribuição normal, né? Essa com 200, ó, de novo, é uma coisa que também centrada na média, só que ela tem uma queda mais brusca de probabilidade aqui dos lados, então ela força mais essa tendência central, né? À medida que a gente vai mudando para valores baixos, por exemplo, a alfa 2 e tal, ela vai mudar e virar uma distribuição desse tipo, tá? Ou seja, uma distribuição que você tem muitos sítios que não variam quase nada e depois vai aumentando, vai reduzindo o número de sítios que variam até dessa maneira assintótica, né? Desculpa, essa de meio. Essa daqui de 2, você vê que tem um outro padrão. Aí ela é meio deslocada aqui para a esquerda, ela trabalha com, né? Então a ideia disso agora é que para eu modelar isso, eu vou pegar, olha, e vou ordenar meus sítios por quantidade de mudanças, né? 0 mudanças, uma mudança e meia. Na verdade, os sítios vão ter, às vezes, valores fracionários disso, né? E depois, então imagine, eu tenho lá 200 sítios que variam, eu vou botar do menos variável para o mais variável, fazer tipo um histograma e ver quantos sítios existem em cada variação. E aí eu vou dividir em categorias, da mesma maneira como eu mostrei aqui, ó, gente, ó, desses que eu tinha 3 categorias, ó.
Então, por exemplo, eu vou dividir aqui em 5 categorias, né? Então, você imagina que dentro de cada categoria vai cair um número de sítios que varia. Sei lá, por exemplo, eu poderia cair, sei lá, de 200 poderia cair 80 aqui, 60 aqui, 40 aqui, 30 aqui, 20 aqui. Ou seja, seria uma coisa parecida com essa daqui, né? Ou eu poderia ter assim, olha, que caísse uma quantidade de sítios aqui, uma maior aqui, uma quantidade grande que varia uma vez e cai para cá, para cá. Então, seria mais parecida com essa distribuição aqui. É alfa igual a 50, alfa igual a 200, depende de quanto cai nessas classes laterais. E a ideia é que a gente tem maneira no Palp de mandar ele estimar isso com base nessa ordenação e divisão em categorias, e ele estima qual o valor de alfa que produz a distribuição mais parecida com a distribuição que eu estou observando nos meus sítios da minha matriz. Então isso é uma coisa parece um negócio abstrato, não é um negócio bem objetivo. Quando a gente mandar fazer isso no Palp, a gente vai dizer quantas categorias a gente quer, a gente vai dizer para ele estimar e ele consegue ir testando vários valores e falar assim, olha, o melhor valor de alfa em relação à sua matriz e o número de mudanças que a gente observou nela é alfa igual a 2, igual a meio, igual a 2,5, ele vai te dizer. Geralmente esses valores ficam mais nessa faixa aqui, tá, gente? Ó, de meio, de 2 até 5, tá? Os valores típicos de dados de DNA são mais parecidos com essa região da curva, tá? Até porque vocês, não sei se vocês lembram que a gente falou dela, é uma distribuição de Poisson, ela tem uma distribuição mais nessa linha aqui. Ela é uma distribuição baixa, tá? Então, de qualquer maneira, nunca existem, não tem muito em matrizes filogenéticas essas coisas que tem uma média e que daí tem mais para cima e mais para baixo. É mais parecido com essas distribuições que tem muitos sítios que variam quase zero e depois, à medida que vai aumentando, vão rareando, tá? Então, esses valores a gente vai ver, a gente vai até estimar isso para dar uma olhada na aula prática, ver qual que é o valor que a gente consegue para algumas matrizes. E aí, de acordo com com onde cair cada sítio, a gente vai trabalhar e atribuir a ele uma probabilidade que é a média de cada uma dessas classes, né? Então, qual que era a média de probabilidade de um sítio tá numa determinada, dele mudar quando ele está numa determinada classe dessas? E aí a gente vai multiplicar essa probabilidade pela própria verossimilhança que vai ser calculada no sítio, que a gente vai aprender a calcular a verossimilhança sítio por sítio na próxima aula, quando a gente for falar de verossimilhança. Então, isso aqui vai entrar como se fosse uma ponderação que vai conseguir, então, dar diferentes valores. Como eu falei, os sítios que variam menos vão ganhar um valor mais alto, e os sítios que variam mais vão ganhar um valor mais baixo na hora de fazer o cálculo da verossimilhança. Isso equivale, então, a gente está dividindo nossos sítios em quantis e tem uma regulagem no Palp que permite a gente decidir quantos quantis vai ter, se vai ser 5, se vai ser 10 e tal, tá? Que ele chama de gamma cat, que são as categorias. Bom, terminando essa questão da distribuição gama, então a gente tem, quando a gente for definir o modelo, da mesma forma que eu tinha que estimar os valores daquelas taxas de substituição, das frequências de base, quando a gente for tentar definir o modelo para uma matriz de dados, a gente também vai ter que descobrir qual é o melhor valor de alfa se a gente for incluir a distribuição gama. Geralmente, a gente faz um teste com a distribuição gama para ver se vale a pena ou não incluir ela no modelo, porque de qualquer maneira ela vai adicionar um parâmetro, né? Então, quando você adiciona um parâmetro, eu não sei se vocês lembram né, você vai adicionando mais parâmetros, você vai aumentando o erro aleatório. Mas às vezes você incluir a distribuição gama melhora tanto a modelagem e o ajuste do modelo que você vai acabar incluindo. Então a gente tem um teste para conseguir fazer isso e ver se vale a pena ou não, né? Bom, a outra coisa que pode ser modelada ainda são os caracteres invariáveis, tá? Você tem que lembrar que toda matriz vai ter uma quantidade grande de colunas idênticas, né? E quando a gente trabalha na verossimilhança, ele tenta levar em conta toda a probabilidade de que ali houve uma mudança, por exemplo. Você está olhando uma matriz, ela é toda T,
Mas ele vai levar em conta que um T pode ter mutado para um C e voltado a ser um T. Então, a máxima verossimilhança ela vai fazer inferência filogenética, inclusive com os sítios que não variam, diferente da parcimônia, né? Por quê? Porque poderia ser uma daquelas mudanças sobrepostas que a gente viu lá no modelo mutacional, não poderia? O negócio era um T, virou um C, depois voltou a ser um T, e você olha, a sua matriz só tem T de fora a fora. Então a ideia aqui é o seguinte, agora, olha, eu vou considerar que existe uma proporção de sítios que pode mudar e uma proporção de sítios que não pode mudar. Aqui é porque na hora que eu fui digitar não saiu o A com acento e ficou esse buraco aqui, tá? Mas é uma proporção de sítios que não pode mudar, que são aqueles que sofrem uma seleção estabilizadora muito forte, alguma coisa dessa natureza. E aí a gente modela um parâmetro id, que é qual seria essa proporção de sítios que não pode mudar, que a gente chama de invariantes. Bom, quando a gente inclui esse parâmetro, aí agora a gente vai, na hora de fazer o cálculo, a gente vai sempre somar qual é a verossimilhança de um site se ele pode mudar com a verossimilhança do site se ele não pudesse mudar. A gente vai avaliar as duas possibilidades. E aí tem uma fórmula simples, né? Então, quando a gente olha um sítio e todas as bases são iguais, então a probabilidade dele vai ser 1 mais 1 menos a proporção de variantes, ou seja, a chance de que ele não vai mudar, de que ele vai mudar, né? Porque é 1 menos a proporção do que não muda, vezes a verossimilhança daquele sítio, que a gente vai aprender a calcular na aula que vem. Quando um sítio tem mudança, inverte. Agora é 1 menos i vezes a verossimilhança. Então, a diferença é de 1. Então, a gente vai somar essas duas coisas para conseguir calcular a verossimilhança, levando em conta que essas proporções de que um sítio muda ou não muda, né? De novo, olha, esse negócio só vai adicionar um parâmetro. Então, também a gente vai, na aula prática de tarde, ver que os modelos, eles geralmente fazem isso. Eles consideram se vale a pena ou não incluir essa história das proporções de sítios e variáveis ou não. Geralmente, os modelos de evolução molecular, aqueles modelos que a gente viu, né? A gente vai primeiro tentar decidir entre os modelos, seja o Cantor, se é F81, se é HKY, se é GTR. E aí, depois que ele seleciona um modelo daqueles, aí ele testa se vale a pena botar gama, se não vale a pena botar gama. Se vale a pena botar invariantes, se não vale a pena botar invariantes. E ainda testa se vale a pena botar esses dois parâmetros ou se não vale a pena botar esses dois parâmetros. Então, são feitos vários testes para decidir qual modelo que é mais adequado. A gente vai ver isso na aula que eu vou estar mostrando como é que é feita a seleção de modelos. Finalmente, gente, para a gente considerar, fazer umas considerações finais ainda das questões dos tipos de modelos possíveis, eu vou fazer um comentário, né? Até agora, nós só trabalhamos, né, para o conceito dessa disciplina, que não é uma disciplina tão avançada, a gente trabalhou com modelos que são reversíveis. Então, tipo assim, aquelas matrizes de substituição que são reversíveis, as frequências de bases que são iguais na matriz toda, né? Essa heterogeneidade de sítios que a gente vai pegar um valor só para a matriz toda, mas existem outros modelos mais complexos e não reversíveis. Então a gente poderia, por exemplo, acomodar modelos em que a frequência de base se alterasse ao longo da árvore. Isso eu nem vou entrar aqui por causa da complexidade, né? E a gente poderia acomodar também as matrizes de substituição com taxas de mudanças que se alterassem em diferentes partes da árvore, que são modelos mais complexos. Eu não vou nem entrar nisso, mas existe já na literatura a formalização teórica para esse tipo de coisa, né? Finalmente, olha, até agora também a gente ficou insistindo em ver o modelo para uma região de DNA, né? Quando a gente for entrar na prática, e principalmente na estatística bayesiana, vocês vão ver que a gente costuma trabalhar com modelos particionados. O que seria isso? Então, eu vou calcular um modelo para cada partição de dados. Então, por exemplo, eu tenho dois genes, um de plastídeo e um de núcleo. Então, eu vou ver qual é o melhor modelo para plastídeo, qual o melhor modelo para núcleo.
E aí eu vou modelar os sítios de cada gene desses com um modelo diferente, calcular de maneira diferente a verossimilhança e levar ela toda em conta na hora de fazer a busca da árvore. Mas quer dizer, cada uma vai ter então, uma verossimilhança calculada dentro de um modelo diferente, né? Isso é uma coisa bem clássica, né? Então a gente poderia, por exemplo, pegar cada gene e dar um modelo, e até aquilo que a gente modelou ali com a distribuição gama, a gente poderia separar. E tem vários trabalhos de literatura que mostram que, na verdade, mais importante do que separar os modelos dos genes é usar sempre três modelos diferentes para as posições de códons. Por quê? Porque a diferença na taxa evolutiva dentro do códon ela é tão gritante que ela costuma superar as diferenças entre os genes. Então, o que eu quero dizer? Se você tem 5 genes, em vez de você usar 5 modelos, um para cada gene, geralmente é mais realista com a natureza você modelar todas as primeiras posições dos 5 genes, todas as segundas posições e todas as terceiras. Então, juntar os genes e separar as posições de códons de cada um, porque a diferença de taxa evolutiva dentro das posições do códon é muito grande, né? Finalmente, gente, existem outros modelos ainda, né? Então, por exemplo, quando a gente trabalha com DNA ribossomal, né, que tem uma estrutura secundária no RNA, as taxas evolutivas são muito diferentes. Então, por exemplo, aquelas hastes que são pareadas nos RNAs, elas têm muito mais restrição evolutiva do que a alça que não tem pareamento, né? Então você vai ter que, por exemplo, você poderia trabalhar com 2 modelos, um para cada coisa, né? Lá no MrBase existe um modelo que, além de você separar a haste da alça no modelo, ele permite que você indique quais sítios que são pareados com quais na haste. Por quê? Porque existe uma correlação. Quando ocorre uma mutação de um lado da haste, ele força uma mutação do outro lado para compensar e manter o pareamento de Watson e Crick. Então você passa a ter um monte de sítios correlacionados. Existe um modelo dentro do MrBase que consegue calcular isso. Então a gente pode até isso modelar e transformar em modelos para ter uma modelagem mais precisa na hora de fazer cálculos com modelos, né? É uma coisa interessante, né, que eu ia falar, o pessoal da parcimônia costuma criticar que é um absurdo, porque quando a gente põe um modelo, é um pressuposto, tem que ter um modelo. Não, na verdade é o contrário. Os modelos são extremamente evoluídos, né? Vocês devem ter visto de tudo que a gente viu até agora, que existe uma quantidade muito grande de coisas que você pode modelar de forma a ter um processo mutacional feito de maneira muito requintada, que é justamente o que a gente não conseguia na parcimônia, porque o máximo que você conseguiria lá fazer é pesos e os pesos eram arbitrários. Então, com isso aqui a gente encerra e a próxima aula é uma aula aqui mostrando como é que a gente seleciona entre diferentes modelos.